meus amores, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Ale Bevilacqua e estamos aqui para mais um Make After 40, porque não é porque a gente passou dos 40 que a gente vai deixar de se interessar por este mundo maravilhoso da maquiagem, correto? Bom, então já pensando nas nossas festas de final de ano, Natal, Ano Novo, confraternizações, festinhas, bailes e tudo mais, vamos fazer hoje essa maquiagem super elaborada, toda em tons de azul, bem diferente do nosso tradicional, né? A gente tá bem mais acostumado àquele marronzinho, douradinho. A gente resolveu arrasar, porque a gente pode, claro que a gente pode. E vamos fazer essa maquiagem usando produtos bem mais fáceis, né? Ou seja, qualquer sombra que você compre em tons de azul vai servir para você fazer isso. Vou usar produtinhos diferentes hoje, que eu não costumo usar muito, que são os produtos da Avon. Mas antes de qualquer coisa, meus amores, se inscreve no canal. Poxa vida, você tá aqui toda semana? Não tá inscrito ainda? Não acredito. E aquele joia, aquele joinha. E indica para todo mundo que você acha que vai gostar. Mostre que a gente, mocinha com mais de 40, também tem direito a ficar mega maquiada, a usar tudo que a gente pode, ficar com esse brilho na festa de final de ano. Então, espero vocês, nos assistam, curte aí o canal, espero que vocês gostem e não sai daí não, hein? Não sai daí que você vai gostar. Vamos começar usando a base Trata, aquela de alta cobertura. Vocês já tinham me pedido para fazer uma maquiagem com ela, então essa é a oportunidade. Uma maquiagem de final de ano precisa de uma cobertura maior, com uma resistência maior. Claro, se você quiser, né? Se você não quiser, você pode passar uma base mais leve. Mas vamos fazer com essa porque a ideia é deixar a pele bem preparada para aplicação dos outros produtos. Como essa base é uma base de alta cobertura, eu não costumo passar corretivo. Tá? Ela cobre bem todas as manchinhas que eu tenho no rosto, mas eu dou uma suavizada nela próximo das linhas de expressão para não marcar. Porque como ela é uma base mais concentrada, óbvio, ela vai marcar, tá vendo? Nessa área dos olhos, eu costumo deixá-la um pouco mais leve e dar várias batidinhas para que não acumule na linha dos olhos. E aí você consegue suavizar as linhas de expressão que a gente tem, certo? Bom, esse é o resultado. Ao redor do nariz também eu dou uma batidinha, olha o tanto que ainda sobrou. Esse é o resultado final. Vou usar esse sexteto de corretivos da Ruby Rose. Primeiro eu vou fazer a marcação do contorno do rosto, porque como a base retira toda a cobertura, ou seja, o desenho do rosto, nós vamos colocar o desenho de novo. Como esse corretivo ele tem uma cobertura muito grande, ele é muito pigmentado, eu passo bem pouquinho. Então, gente, cuidado com a mão, tá? Ele deixa bem colorido, independente da cor que você escolher. Faço a marcação nas maçãs do rosto, nas laterais aqui embaixo, para dar uma suavizada nessa leve papada que a gente já costuma ter aqui, porque a pele vai ficando mais com menos firmeza. Então dou essa marcada aqui no final do rosto também. Coloco um pouquinho mais aqui próximo da maçã. Essa marcação eu faço bem curtinha, tá, gente? Eu tenho um rosto bem pequenininho, aliás, eu sou toda pequena, então não dá pra eu colocar muito. Vou usar essas sombras da NYX. Como eu falei pra vocês, qualquer sombra azul que vocês consigam, vocês vão ter um resultado bem legal. Bom, vou fazer primeiro a marcação sobre o côncavo, tá? Com uma sombra
quase da cor da pele. Para quê? Para que eu consiga depois dar uma esfumada na sombra mais escura, tá, gente? Isso é só uma tentativa para que ela não fique tão pregada nos olhos. Vou usar como fundo de base essa sombra cinza, porque eu não quero a sombra azul em toda a pálpebra móvel. Então, na pálpebra móvel, eu vou passar essa sombra cinza para conseguir esse efeito degradê. Tá? Passo bastante nos dois olhos, tá? Para ficar bem marcadinho a pálpebra móvel. E aí você vai depositando a sombra até você achar o tom que você quer. Como eu falei para vocês, eu queria um tom bem mais forte, então coloquei bastante. Vou usar essa caneta delineadora da Avon num tom azul. Aí parece verde, né? Mas ela é azul, uma caneta retrátil muito legal que a Avon lançou há um tempo atrás. Eu não sei se ela ainda existe na revistinha, eu nunca mais vi, confesso. Ela é super macia e serve bem para ela, serve para fazer o delineado ou para você fazer essa marcação que eu fiz agora. Vou então passar a sombra azul. Gente, cuidado, essa minha sombra ela é extremamente pigmentada, então cuidado com a mão, tá? Eu já sabia que ela era altamente pigmentada e mesmo assim, na hora que você passa a primeira vez, principalmente a gente que não está acostumado a fazer maquiagens mais coloridas, no meu caso, né? Eu uso sempre mais em tons de marrom, bege, rosinha. Acho show esse tipo de maquiagem, mas uso menos. Como a proposta hoje era fazer algo diferente, então vamos fazer diferente. Mas confesso que eu assustei num primeiro momento e esfuma até o braço cansar. Quando o braço cansou, esfumou mais um pouco porque ainda tá faltando. Fui esfumando bastante, ela foi dando um tom um pouco mais de degradê que eu quis, só que sumiu bastante a outra sombra, a sombrinha cinza que eu tinha colocado no início. Mas vamos lá, põe mais um pouquinho, deposita no finalzinho dos olhos para dar essa impressão do degradê, ou seja, eu esfumo bem para dentro para ela ficar mais clara e deposito no final. Olha, já fiz caquinha na cara, né? Bom para vocês verem como é que eu vou resolver isso aqui daqui a pouco. Tirei com um pincel que eu não tinha usado ainda e com o resto da base mesmo que estava na esponjinha, eu retirei o resto. Vou usar esse pincelzinho língua de gato bem fininho que eu tenho para fazer o esfumado do cílio inferior. Eu não passo por dentro, tá, gente, da linha d'água. Mas se vocês quiserem, vocês podem passar. Vocês vão ter um efeito bem mais fechado, um efeito bem mais dramático se vocês fizerem isso. Eu, como quero um olhar um pouco mais aberto, eu não passei na linha d'água. Volto com aquele meu primeiro pincel que eu usei com a sombrinha, o resto de sombra begezinha da cor da pele, faço o último esfumado e pego um pouquinho da minha sombra cinza, molho um pouquinho o meu pincel na água para ele ficar úmido e conseguir pegar mais sombra e vou dando batidinhas dessa sombra no início dos olhos, no início da pálpebra móvel, para que eu consiga dar esse efeito, tá? Do degradê. Volto com o pincel sem passar ele na sombra de novo, viu, gente? Isso é só com o resto de sombra que eu ainda tinha no pincel. Esfuma de novo até o braço cansar. O braço cansou, continua esfumando porque ainda tá faltando. E aí você vai conseguindo esse efeito mais suave. Pego uma sombra mais clara, vocês vão ver, tá vendo? Bem clarinha e faço o contorno da sobrancelha e o contorno dos olhos no canto interno para dar essa iluminada no olhar.
Volto com a minha buchinha, limpo o resto, se ainda tiver, de sombra. Agora eu vou selar aquele corretivo que eu passei no canto do rosto com esse bronzer da Eudora. Eu estou adorando esse quarteto, viu, gente? Ele é sombra, é blush, iluminador, contorno em 4 tonalidades diferentes. Ele é maravilhoso. Eu vou fazendo o resto do contorno dos olhos, exatamente do rosto, exatamente onde eu passei o corretivo. Volto com o corretivo, para quê? Vou pegar esse corretivo, essa paleta é a número 3, tá, gente? Ela deu exatamente no tom da minha pele. Eu vou voltar e fazer aquele triângulo aqui abaixo dos olhos pra dar aquela iluminada. Esse corretivo, ele tem se apresentado muito bom pra gente que tem um pouco mais de ruguinhas aqui ao redor dos olhos. Ele é em pasta e ele fica perfeito, ele não craquela, ele não acumula se você passar pouquinho. Vocês estão vendo que ele é extremamente pigmentado. O amarelo, ele dá uma iluminada bem maior. Então, o que eu vou fazer? Iluminar a ponta do nariz, para depois eu voltar e fazer a marcação da pontinha, para ele ficar com aquela impressão de afiladinho, tirar essa bolinha que eu tenho aqui na ponta do nariz. Então, não passei o corretivo no nariz, tá, gente? Porque a maquiagem já tá bem pesada, então eu não quero deixar ela mais pesada. Vou usar esse blush maravilhoso do Natura, que é, eu já falei isso pra vocês, ele é o dupe nacional do Soft and Gentle, não, do Orgasm da NARS, tá? Existe ele e o Intense do Boticário, que são dupes nacionais do Orgasm da NARS. Vou passar para aquela fase que eu amo, que é a minha máscara de cílios. Não saiu aí no vídeo, eu acabei cortando sem querer. Essa é a máscara de cílios da Natura Aquarela. Ela é aquela 5 em 1 à prova d'água. Ela tinha saído do catálogo, parece que vai voltar de novo. Eu amo tanto a consistência dessa máscara quanto esse pincel. Gente, esse pincel é perfeito para os meus olhos. Ele se adapta exatamente com o tamanho dos meus cílios. Fica muito, muito bom. E outra, ela é a prova d'água mesmo, tá, gente? Eu tenho um problema com máscaras à prova d'água. Eu só uso máscara à prova d'água. Você pergunta, mas por que, gente? Você vive chorando? Não, gente, é porque meu rosto é oleoso. E o que acontece? Eu começo a escorrer a máscara aqui na parte inferior dos olhos. Fica horrível se a máscara não for à prova d'água. E esse é o resultado. Eu amo essa máscara, tá vendo? Já me dei uma cagadinha aqui na beiradinha do nariz. Volto com aquele corretivo amarelo, dou leves batidinhas só pra tirar a manchinha. E aí, esse é o resultado, tentando arrumar o cabelo, o cachinho não quer funcionar. E vamos agora passar para o batom. Vamos usar um batom diferente hoje. Nunca usei esse batom aqui com vocês. Vou usar aquele meu lapisinho de contorno da Maybelline, que tá no final. Nunca mais achei esse lápis, é muito triste isso. É um vermelho lindo, é um vermelho mais fechado para fazer o contorno, porque o batom, ele é um batom que ele escorre se você não fizer o contorno dele, tá? Vou passando, vou entrando com o lápis um pouquinho mais para dentro da boca, para que ele se misture perfeitamente com o batom. Esse batom é um batom vermelho, diz que é mate, gente, mas desculpa, não é mate não, tá? A cor é linda, é maravilhosa, eu ganhei ele de presente, mas ele não é mate, nunca foi nem será. Ele fica divino, fica bem brilhoso. Eu resolvi não usar um batom mate dessa vez, mas se você quiser, você pode passar um batom mate, ele vai durar muito mais.
mas eu gosto muito dessa cor. E, para terminar, vamos fazer aquele nosso tradicional iluminado do rosto para ficar show de bola, linda, maravilhosa, brilhosa, glamurosa, como a gente merece ficar nas festas de final de ano. E esse é o resultado, meus amores. Maquiagem pronta, toda em tons de azul, usamos um pouquinho de cinza só para dar uma quebrada. E completamente diferente do tradicional. Usamos também alguns produtinhos da Avon, que vocês viram aí. E espero que vocês arrasem, que vocês façam um mega sucesso. Se vocês querem algo mais leve, aguardem, porque antes do Natal a gente ainda vai ter uma outra maquiagem mais leve, com tons mais suaves, para quem não gosta de uma maquiagem mais pesada. Então, vamos agradar a todos. E não se esqueçam, se inscreve no canal, só quem está inscrito fica sabendo de tudo antes de todo mundo. Nos curtam nas nossas redes sociais no final do vídeo. E não se esqueçam, arrasa na make, hein? Vamos lá!